Bom, muito bem, sejam bem-vindas, mulheres queridas. Estamos aqui no workshop, o chamado A Essência Feminina. É um lugar para a gente trocar saberes, trocar informações, emoções e aí crescer juntas aí nesse caminhar. Um lugar de acolhimento e troca. Hoje nós vamos falar sobre a culpa, que foi o segundo assunto mais listado na pesquisa que eu fiz com as mulheres, justamente para entender o momento de cada uma, entender as emoções, o trabalho, a vida, os filhos, né? Aquilo que acaba nos ocupando aí no momento que estamos hoje e o que aflige a gente mesmo no íntimo. Então a culpa realmente foi o segundo colocado. O medo ano passado, semana passada, nós tratamos ele. Então, hoje a gente vai falar sobre a culpa. Falando um pouquinho sobre mim, eu venho da área comercial e eu tive, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, um questionamento. Eu cheguei num dado momento da minha vida que, assim, eu sempre trabalhei muito, desde 18 anos, sem parar, saí de uma empresa para outra uma semana, nada de, de, de de um descanso nesse período, foi realmente um trabalho em tempo integral, tirando férias e tal, mas nunca parei para me avaliar, me analisar. E entrei num momento dentro de mim que eu falei, gente, mas é só isso a vida? A vida é trabalho, paga a conta, vai dormir, volta de novo e não tem mais nada além disso? O que mais tem além disso? Eu comecei a entrar em questionamentos internos. E foi aí que eu comecei essa jornada desse autoconhecimento. Então, eu fui buscar, primeiro que estava mais perto de mim, eu já fazia yoga, então comecei a entender o que é qual é a raiz da yoga na parte da sabedoria. Então, como os hindus tratam a vida, a sabedoria, as coisas que tem muita sabedoria antiga que a gente não tem esse conhecimento. Então, estudei yoga, estudei os fundamentos, estudei Bhagavad Gita, e aí conversei com pessoas né, que estão aí com conteúdos incríveis, a Lucelena Galvão, e outros mestres aí que vieram aí na minha jornada, no meu caminhar. Um pouquinho do conhecimento sistêmico, que é o que a gente traz das questões familiares que vão afetando a gente hoje, e fui me trabalhando. E nesse me trabalhar, eu fui encontrando uma luz maior dentro de mim, resolvendo pendências, traumas, dores, um por vez, um por vez, um por vez. E aí, em dado momento, eu falei, gente, as mulheres perderam a conexão consigo mesmas de trocar esses saberes. Olha quanto rico seria se eu pudesse trocar o meu saber com outras mulheres. E quanto seria para também ao contrário, eu poder receber também saberes de mulheres interessantes, convivências como a minha, né? Porque nós não estamos sozinhas. Essa ilusão da separatividade deixou a gente em pontos isolados no mundo que a gente acha que as dores são só nossas e não são. A mulher do meu lado está vivendo a mesma dor. Então, a gente trocando saberes, a gente consegue crescer juntas. Então, nesse ponto de partilha, de querer realmente contribuir com o caminho e a jornada de outras mulheres, que surgiu esse trabalho. Há um ano atrás, eu comecei a desenhar ele, aí parei por conta de trabalho, não sei o que lá, e agora retomando aqui, de fato, e vamos para frente. Bom, então o meu trabalho ele fala bastante sobre a energia Yin, que ela é a energia feminina que está em nós. E somos também parte, também existe em nós a energia masculina, que é o Yang. O fato é que as mulheres, por estarem de fato no mercado de trabalho, né, galgando aí o seu lugar, o que é maravilhoso, a gente usa muito a energia Yang, que é a masculina na vida. O que aconteceu comigo? Quando eu me percebi, eu estava com a minha energia feminina totalmente assim, defasada, sem uso. Eu tinha realmente colocado para escanteio tudo aquilo que era feminino em mim e trabalhando só com a energia masculina. Da conquista, da meta, da venda, tu tem que fazer, tem que produzir, tem que entregar, tem que aguentar, tem que dar conta. E aí isso foi me sufocando. Então a energia Yin, para a gente entender quais são os princípios dela. Ela é o princípio receptivo, é aquela que recebe, é a intuição, é aquela que nutre a vida, nutre os projetos, nutre os filhos, acolhimento, aquela que acolhe, a empatia, conexão profunda, que é o que estamos fazendo aqui, a união, que também é o que eu estou promovendo aqui, nós, grupos femininos, a comunicação e também a sensualidade.
O princípio feminino não é ausência de força, que a força vem realmente mais do masculino, mas não é ausência de força. É a força de um lugar de intuição e saberes ancestrais. Então, a mulher, sim, ela é muito forte, o feminino, sim, ela é muito forte. A gente pode usar as duas energias em nós para o equilíbrio da vida, que isso é o que é interessante. Tudo na vida é equilíbrio. Não retirar a energia masculina da gente, pelo contrário, a gente precisa dela para trabalhar, para conquistar, para fazer as coisas acontecerem, para mover, ela é movimento, mas a gente precisa olhar para a energia feminina e quanto a gente está deixando de utilizar, quando está menosprezando essa parte nossa que é tão importante, né? E por aí vem quebras de crenças são necessárias e de curas dentro de nós. E a primeira eu não tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu posso dividir, eu posso aceitar ajuda, eu posso aceitar um elogio. A gente pode voltar a percorrer esse local de conexão que a gente deixou para trás em séculos e séculos. A gente acaba se doando demais, a gente fica exausta. E quem recarrega a nossa fonte? A gente se doa para todo mundo. Quem recarrega nós mesmos? A gente mesmo. Como? De um lugar de acolhimento primeiro da sua amorosidade. Eu me acolho, eu me entendo, eu me curo, porque a cura está dentro. Então, aí eu aprendo a me nutrir, aprendo a receber. E receptividade não é aceitar tudo, não é sobre aceitar o que vier. É sobre eu ter uma postura de aceitar o que faz sentido para mim. É um ato de amor para mim primeiro. Então, antes da gente começar no assunto, então, da culpa, eu vou sugerir a gente fazer uma respiração, que é algo que conecta a gente, corpo, mente, né? Faz a gente ficar centrado, traz aqui a nossa conectividade. Então, existem dentro da yoga vários tipos de respiração, que são os pranas, pranayamas, né? Vamos fazer aquela que é tranquila, que a gente consegue facilmente, que é o 4, 2 e 4. A gente puxa o ar em 4, segura em 2 e solta em 4. Quando soltar, solta lento, devagar, e vai soltando o estresse, vai soltando todas esse peso nos ombros, e vai liberando tudo isso, que a gente ficar centrado aqui. Então, vou fazer 3 vezes. Vamos respirar em 4. 1, 2, 3, 4. Segura 2. Solta em 4. 1, 2, 3, 4. Puxa em 4. 1, 2, 3, 4. Segura 2. Solta em 4. 1, 2, 3, 4. Última vez. Puxa em 4. 1, 2, 3, 4. Segura 2. Solta em 4. 1, 2, 3, 4. Deixa todo o estresse do dia sair e a gente ficar tranquilo e relaxado agora. Muito bem, então vamos falar sobre a culpa, esta mocinha que fica atrás da gente, barulhando na nossa cabeça. Da onde ela vem? Bom, ela vem de alguns condicionamentos da nossa criação, o que a gente recebeu como informação familiar, educação, que veio da escola, dos sistemas de ensino, e também religiosas, né? A culpa religiosa do pecado, isso, aquilo. Então, isso acaba trazendo aí para a gente uma carga de culpa que a gente fica segurando, segurando, segurando e nem sabe, né? Que isso está aqui reverberando de uma forma negativa, a gente está segurando isso. E a primeira delas é a crença de que a gente é culpada de tudo. Nossa, você que fez, ai, nossa, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, essa culpa que acaba arrastando a gente para lugares muito ruins dentro de nós, para lugares de sombra, de depressão, né? A gente acaba ficando muito mal mesmo, perde o nosso brilho, né? E não é para ser assim. A culpa em si, ela está relacionada com algo sempre que veio do passado. É um acontecimento que foi ou real ou imaginário. Pode ter realmente acontecido, a gente pode ter sido a causa de alguma coisa, pode, mas em geral a gente acaba se culpando por muito mais além do que isso. E tem também as questões que ficam no campo do imaginário, que aí causam aquela ansiedade, né? A gente fica achando que a pessoa achou tal coisa. E aí fica se culpando. E aí realmente a mente fica toda embaralhada aí num processo de culpa. O segundo lugar da onde vem a culpa é o que a gente traz no nosso DNA, que é a epigenética.
Na semana passada eu trouxe aqui um videozinho que mostrava e tal, das pulguinhas, né, que chegavam até o limite da tampa. Então é sobre isso. Vem no nosso DNA, vem com a gente, vem na pele, vem nos nossos pais. A gente é 50% pai, 50% a mãe. O que eles viveram, os avós, os nossos antepassados, sobre culpa, sobre medo, vem numa carga genética que está em nós, né? O entrelaçamento sistêmico já prova isso e já tem também fatores muito bons aí de cura que a gente pode usar hoje, de entender essas questões e parar de ficar repetindo os mesmos padrões. Então, é possível a gente conseguir se livrar disso. Não é porque veio no DNA que a gente não pode resolver. Pode, a gente pode resolver, está na nossa mão. Então, eu resolvo. Para em mim, eu não levo isso adiante. É uma cura e uma escolha que a gente pode fazer. Além do que, todo o sistema que foi constituído no decorrer de séculos, ele foi feito para que as mulheres sejam submissas. Então eu preciso entender isso, integrar essas pontas, não como um ponto de revolta, não é isso, mas como um entendimento mesmo. E então romper esse limite que foi colocado pelos campos. Então, se esse conhecimento chegou até nós agora, que nossa mãe não sabia, a avó não sabia, ninguém sabia, chegou na gente, está na nossa mão, a gente conseguir resolver. Então é possível. Como a culpa se apresenta? Ela vem de uma percepção de que você falhou com alguém ou com você mesma, ou pessoas que podem ficar colocando essa carga em cima da gente, né? Isso a gente sabe que isso acontece muito no trabalho, na vida, você, porque a gente foi também, todo mundo foi acostumado a fazer isso. Olhar para fora, julgar o outro. Ao passo que, se a gente for olhar, se a gente for falar da cultura hindu, qualquer criancinha de 4 anos sabe que está tudo dentro, que a visão é para dentro, não é o julgamento ele é um ponto ruim na nossa vida. Quando eu olho para dentro e eu me avalio aqui, sem a opinião dos outros, sem comparar com os outros, aí eu estou falando com a minha essência, estou falando com o meu eu e consigo encontrar a cura dentro de mim. Isso também traz, a culpa também vem de crenças de não merecimento. Eu não sou capaz, eu não mereço felicidade, eu não mereço saúde, eu não mereço família, eu não mereço isso. Não, não, não. Então, ela realmente tem fatores muito ruins na nossa vida. Mas dá para a gente transmutar isso numa coisa positiva, que é o ponto de cura. Então, a gente consegue mudar isso daí. Então, eu trouxe para a gente ter essa visão clara, os polos negativos e os polos positivos da culpa, porque tem também. Porque toda a situação da vida tem dois polos. Né? Então, eu vou trazer aqui as leis herméticas, que é da polaridade. Se eu tenho em mim um polo, eu tenho também o outro. Então, na semana passada a gente falou do medo. Se eu tenho medo num polo, eu tenho coragem no outro. Eu consigo ir transmutando dentro de mim esse gradiente até chegar no outro. Na culpa não é diferente. Eu tenho o polo negativo, que está me causando toda essa dor, eu consigo ir gradualmente subindo até o polo positivo e fazer disso um ponto de cura até o ponto de que a culpa não vai mais atuar sobre mim, e toda vez que vier algum sentimento parecido com esse, eu conseguir parar com ele na hora, e não me causar nenhuma dor. Então, o polo negativo da culpa, ela traz peso, autocobrança, aquela voz interna que fala que a gente deveria ter feito isso, aquilo, que a mulher tem muito disso, é mais paciente, mais forte, mais firme, enfim, né? E a gente é ensinado a isso, infelizmente, a gente trouxe isso da nossa educação. Ela é alimentada por essa cobrança e a nossa autocobrança também. Realmente, ela é um fardo que as mulheres carregam em silêncio. E a gente acaba não falando isso, não trocando, que poderia ficar mais leve. Isso é um fato, não tem quem não tenha isso dentro de si. Afeta a carreira, relacionamento, filho, afeta a nossa autoimagem, como a gente se enxerga no mundo, nosso valor. E isso esgota, impede que a gente consiga levar a vida com leveza. A vida é para ser leve. A vida é para ser vivida com felicidade, com plenitude. A gente vai ter tudo o que quer? Não, não é sobre ter tudo o que quer. É sobre ser feliz com o que a gente tem, entendendo que a vida pode ser mais leve. Então, esse é um ponto muito importante que eu estou trazendo essa informação.
Tive um professor meu que ele estava muito ligado na sabedoria hindu, eu fiz aulas com ele do Bhagavad Gita, e ele dizia o seguinte, que culpa é a armadilha do ego para manter a gente preso no sofrimento. Eu concordo com ele. Realmente é um bom lugar. É um bom artifício que o ego usa para manter a gente no sofrimento, e não precisa ser assim. Aí, num polo positivo, a gente tem todo um ensinamento que é assim chave para tudo na vida. Todo conflito nos impulsiona a mudança para um comportamento, para mudança de comportamento. Tudo que é um conflito em nós é um impulso, uma motivação para mudar um comportamento. Então a gente evoluir mais um degrauzinho. O que demanda isso? Atitude, escolha. Então, eu parar de ser reativo e começar a fazer isso. é, Parar de ser reativo e conseguir. Perdão, não estava compartilhando com vocês, né? Compartilhei agora. Conseguir fazer desse local difícil, de peso, né? Como é a culpa, que é uma coisa pesada, fazer disso uma evolução na vida. É possível a gente fazer isso. Quando a gente olha para ela com coragem e fala, deixa eu resolver isso daqui, isso não vai mais atuar em mim. Então a gente tem uma mudança de forma de pensar, então eu não preciso aceitar que isso existe, eu posso resolver. É um ponto de consciência e um ponto de aprendizado. Porque onde está a nossa dor, está também a nossa maior força, a nossa maior potência. Então, aí, tirando daí essa força para mudar o cenário que se apresenta. Uma autorresponsabilidade. Hoje, eu, adulta, aprendo com essa experiência. Então, o que eu faço dessa experiência para poder avançar e ter mais leveza na minha vida? Porque também, se eu consigo resolver esse peso que está em mim, eu consigo ter a vida mais leve. Então, a gente consegue se libertar de vários padrões aí antigos. Como? Como a gente consegue transmutar essa culpa na prática? A gente tem essa questão do medo de errar, que também foi uma coisa ensinada para nós. Não colocando peso nos pais, tá? Por favor, não estou dizendo isso. Eles apenas repetiram o que eles sabiam também. Eles repetiram o que eles sabiam para nós. Mas a gente cresceu, principalmente a gente, as mulheres da nossa geração, entendendo que o erro, a gente tem que evitar o erro, tem que ter medo de errar, não pode errar, você falhou, não podia, não. Quando, na verdade, erros são formas de aprendizado. O erro é uma forma de chegar no sucesso. O sucesso é construído por erros e acertos. Então, por que eu não vou me dar o direito de errar? Se o sucesso é construído por erros e acertos, se eu consigo aprender justamente errando e acertando, tentando de novo, e falhando e tentando de novo, por que eu não posso me dar o direito de errar? Eu posso sim. E a gente começa a ver as coisas de uma outra forma, muito mais leve, sem tanto peso que a gente acumulou por tanto tempo, né? E aí a gente chega naquele ponto da observadora, que nós falamos na aula passada, que é importantíssimo, que é como é que eu faço isso? O ponto da observadora é poder, que é aquele ponto onde eu estou. Vamos pegar a nossa fadinha. Eu estou aqui com aquele pensamento rondando a minha mente. Então, tem o pensamento, o sentimento, né? Tem aqui. Inclusive, eu tenho aqui os bonequinhos do sentimento, do pensamento. Os bonequinhos não, os papeizinhos. Então, a gente tem um pensamento e um sentimento que fica rondando aqui, na mente e no coração. Então, eu tenho a culpa que chegou aqui para mim. Primeira coisa, eu paro de ficar me maltratando. Eu solto aquele chicotinho da carrasca. Nada de carrasca. A gente está na vida para aprender. E quando a gente está na vida para aprender, a gente vai errar, tá tudo certo. A gente só não dá jeito para a morte. De resto, tudo se dá jeito. Então, solta essa carrasca que está dentro de você. Solta esse julgamento de ficar realmente, tudo tem que ter um ponto de dor. Olhar para isso de um novo lugar, que a gente olha agora para dentro, não mais para fora, que é o que eu venho falando desde outra vez. A gente olha para fora, julga os outros e culpa.
Se a gente trocasse essa forma de agir e pensar, se a gente olhar agora para dentro com amorosidade, sem julgamento, sem ficar me culpando e conseguir fazer disso um ponto de cura. Então, como a gente faz isso? Veio lá a emoção chegou. Eu percebo a emoção. Você está aqui, te percebi. Você me trouxe um ponto aqui que uma culpa. Por quê? Da onde você vem? Que pensamento que está ligado com você? Qual é o pensamento que veio que conecta com essa culpa? Eu capto essa emoção. Como? Com aquela analogia do golfinho. Quando o golfinho sai do mar, eu só consigo ver se eu olhar na hora, se eu fotografar na hora. Se eu não perceber, ele vai voltar e nunca mais eu vou ver. Mas se eu quero perceber, eu consigo perceber uma emoção assim que ela chega. Chegou a emoção, eu capto ela, como eu captaria uma foto de um golfinho. Percebi você, emoção, te senti. Você me trazendo uma culpa, por quê? Da onde você vem? E aí eu começo a fazer as conexões. Da onde você vem, conecta com o quê? Essa culpa é minha, primeiro. Essa culpa é minha? Essa culpa não é minha? Eu fiz alguma coisa que realmente fiz errado? Ok, aprendo com isso, tudo certo, né? Se eu tiver que me desculpar com alguém, peço desculpas para essa pessoa. E pronto, a gente consegue levar adiante isso daí. Então é a autopercepção. Eu dou um novo sentido para isso que me limitava. Então esse julgamento me travava, me deixava mal, eu não conseguia dormir, isso me deixava muito ansiosa. Isso pode levar até depressão. A culpa é um dos sentimentos com a vibração mais baixa que tem. Isso pode levar a gente até a doenças. E aí eu começo a entender e dar um novo sentido para isso que me limita. Por isso que a atitude é importante. Aí a gente solta essa jaqueta pesada de culpa que está aqui no nós. Não é minha. Solto, não é meu. Se eu errei, eu aprendi. Tá tudo certo. Solta essa jaqueta pesada. E vamos, porque quanto mais a gente aprender, mais a gente se desenvolve, mais a gente cresce. Então, para que ter peso? Se todo mundo está também errando, acertando como a gente. É sobre colocar menos peso nas coisas, sobre ser mais leve na nossa vida, nas nossas decisões. Agora eu vou falar do medo num outro ponto de vista, que é sobre a energia. Tudo no mundo é energia. Tudo no universo é vibração e é frequência. Nikola Tesla, ele foi engenheiro eletromecânico e foi uma grande personalidade nessa área. Ele disse: se quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E aí eu trouxe uma escala para a gente entender o que é isso, que é a escala de David Hawkins. Ele dedicou a vida a entender e organizar as emoções, que é a escala que está logo aqui. Mas antes eu trouxe para a gente o entendimento do que é essas vibrações, tá? Trouxe algumas pesquisas para a gente ficar mais claro sobre isso. O nosso corpo, ele emite ondas de energia e vibração. Ok. Pensamento, sentimento. Então, o pensamento emite uma energia, que é onda elétrica. O pensamento emite onda elétrica. O sentimento, ele emite onda magnética. Então, eletromagnética. Então, nosso corpo emite ondas eletromagnéticas, que vêm de pensamento e emoção. Sendo que a emoção, ela tem muito mais força dentro de nós do que o pensamento. Então, controlar nossas emoções é fundamental para controlar a vida. Essas ondas produzem, então, um campo vibracional em volta do nosso corpo físico. Esse campo altera a forma como a gente vê a vida e nos relaciona com as pessoas. Tudo no universo tem uma assinatura vibracional. E à medida que a gente... E ela é possível ser medida fisicamente em hertz. Tudo é energia e é possível ser medido. Portanto, a gente, sendo que nosso corpo emite energia, a gente então está emitindo uma frequência. A gente atrai também. A gente emite e a gente atrai. Por meio de atração e repulsão simultâneas, que é uma outra lei da física. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou na pegada de atrair sucesso, prosperidade e tudo mais. A culpa é um sentimento que vai repelir
a prosperidade. Por quê? Ela coloca a gente numa situação de atrair o oposto, que é o fracasso. Então, veja como ela está tão intrinsecamente na gente a importância de a gente resolver esse peso e tirar a culpa da nossa vida. Como isso é tão importante de várias formas. Essa é a escala que eu falei para vocês. Então, se a gente for olhar na parte de baixo, são as energias com os sentimentos com menor vibração. A culpa está em 30 Hz. Ela está tão embaixo na escala que ela está perto da vergonha, da humilhação, da ofensa. Então, ela deixa a gente num padrão de vibração muito, muito, muito baixo, muito ruim. E aqui é difícil de a gente conseguir atrair as coisas boas que a gente quer para nós. Essa leveza que eu falei, por exemplo. Mas a gente consegue transmutar isso, mudando o nosso sentimento. E é possível mudar. Nós temos esse poder. Se a gente for avaliar a energia do amor, ela está em 500 Hz. É uma energia muito poderosa. E ela consegue fazer a gente transmutar todas as baixas vibrações. E o amor está em nós. A gente consegue ter esse sentimento de amorosidade, apesar das dificuldades. Então, assim, dificuldade, problema, todo mundo vai ter. Isso não tem como a gente não ter nessa vida. Estamos aqui na Terra, na vida vai acontecer. Mas como a gente consegue transmutar dentro da gente essas energias para eu atrair coisas mais interessantes e essa leveza e atrair aquilo que eu mereço? Primeiro é a gente resolvendo esses sentimentos de baixa vibração que estão afetando. Então, com o poder da mente e a vontade, a gente consegue chegar nesse ponto. E o primeiro deles, que para mim funcionou muito, é esse negócio de você captar as emoções. Que é assim, tem que ter uma parte prática disso daqui, não adianta ser só teórico. Como é que eu faço isso? Eu capto a emoção quando chega em mim. E aí eu vou olhar para ela e falar, estou te vendo, da onde você vem, que história você me conta, você conecta com o quê? E a gente vai encontrar esse ponto de cura. Essa outro quadro que eu trouxe, ele traz também mais informações sobre as emoções. A culpa que está aqui embaixo, em vermelhinho, está em segundo lugar, ela traz para a gente uma emoção de ofensa. A gente se sente ofendido nesse ponto. A visão que a gente tem da vida quando estamos culpados é de infortúnio. Então, assim, para mim nada dá certo. Qual a visão que eu tenho de Deus sobre mim quando eu estou nesse lugar? Que ele é vingativo. Qual o processo da vida de um processo destrutivo? Então, veja como as coisas vão se conectando. A gente, quando não tem consciência disso, você se deixa levar pela emoção, né? E não percebe que está na nossa mão mudar isso. É possível mudar. Então, depende da gente ter primeiro esse conhecimento, entendimento e querer olhar para isso de um lugar amoroso dentro da gente para conseguir transmutar. Aqui eu trouxe um pouquinho da escala Hertz, outras coisas sobre o medo. A gente nem precisa entrar tanto aqui, a gente já falou bastante, nem precisa. E esse é um vídeo que eu trouxe na semana passada, que eu trouxe de novo, que ele é maravilhoso, que é os fósforos que vão queimando. Esses fósforos queimando, eles exemplificam os nossos antepassados. Então vem lá do tataravô e vindo, os fósforozinhos vão queimando, tá chegando nos nossos pais. E é essa chama que vem trazendo essas emoções que vão acumulando em nós. Medo, culpa, não merecimento, a gente vem trazendo, vem trazendo. E eu passo que eu posso parar com isso. Em qualquer momento eu posso não permitir, eu posso parar com esse processo, se eu conseguir ter esse grau de conhecimento interno, esse autoconhecimento, que é o caso do fósforo aqui que saiu da fila. O fósforo saiu da fila. Então, assim, eu não passo adiante mais. Para aqui comigo. Eu não vou continuar com isso, com esses sentimentos que vão tomando a gente para sempre. Não tem hoje, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo fazer. Então, demanda aquele ponto de coragem da gente olhar para a gente e falar assim, não, eu vou transmutar isso daqui. E vou seguir. Que mais que a gente pode falar? Eu também trouxe aqueles elementos dos corpos, mas a gente falou já na semana passada. Eu vou abrir o microfone e aí vocês, se quiserem, né, se tiverem à vontade, quiserem comentar alguma coisa, para a gente compartilhar um pouquinho.
Pronto. Vê se liberou para vocês aí. Liberou. Liberou. Não sei se foi muito rápida, porque sai desatando a falar. No início, hoje, quando eu estava começando, eu tirei uma cartinha sistêmica para a energia do grupo. Olha a cartinha que saiu. Eu sigo para a minha vida com o que é meu. Que maravilhoso. E é justamente o ponto central, né, de tudo aquilo que a gente carrega, da culpa, da falta de merecimento, falta de permissão, de não autorização, que o universo feminino está carregado, né? E mesmo não querendo, mesmo conscientemente lutando, entre aspas, quanto isso é algo que vem no nosso inconsciente. Então, é um trabalho diário, que eu, inclusive, também faço, Uhum. né? Da gente se desprendendo desses padrões. E é algo que é aos pouquinhos que a gente vai conseguindo romper, né? Não é do dia para a noite. Eu passei por uma experiência há 2 semanas atrás, muito interessante. E eu me desprendi de alguns padrões que há muito tempo eu identificava e vinha tentando trabalhar a liberação. E quando eu me percebi sem eles, eu tive que me redescobrir. Quem Uhum. é que não se comporta mais dessa maneira? Cadê aquele padrão que estava aqui que não está mais? Exato, porque como eu tinha um padrão, então quando acontecia situação X, eu reagia de uma forma. 41 Uhum. anos, quando acontecia aquilo, eu reagia daquela forma. Quando eu consegui virar a chavinha e aconteceu aquele mesmo fato e eu não reagi daquela forma mais, eu fiquei, nossa, eu fiquei buscando aquilo dentro de mim e já não existia mais, já era uma outra Thalita que venho trabalhando. Foi interessante eu me entender como essa nova pessoa, que não tinha mais aquele padrão. Mas é um processo que cada dia a gente vai plantando um tijolinho ali para a gente conseguir ultrapassar essa barreira. É isso. São camadas, né, Thales? São camadas que a gente vai abrindo. Então, a gente primeiro trabalha a primeira camada. Aí, se ele se liberou dessa primeira camada, você fala, ai, ufa, isso aqui não tá mais atuando em mim, que maravilha. Aí acontece alguma outra coisa, uma outra camada se apresenta, mais leve, mais sutil, mas vai vir. Por quê? Porque a nossa evolução é eterna. Né? Eu também, todos os dias eu trabalho esses sentimentos em mim, todos os dias eu trabalho a permissão, esses padrões antigos tentam voltar, e aí eu resisto. É um trabalho diário, é o tal do orar e vigiar. É bem isso, eu vejo bem isso do orar e vigiar. Tem que todo dia prestar atenção nos sentimentos, prestar atenção no que está acontecendo, como eu estou reagindo às coisas. Eu estou fazendo isso de um novo lugar? Estou fazendo isso de um lugar antigo? De que lugar eu estou agindo para isso daqui? Estou sendo reativa? Ou não? Estou conseguindo controlar minhas emoções? Estou conseguindo dominar aqui o meu corpo? Porque se eu consigo controlar, eu domino a minha vibração, que é aquela escala que eu te mostrei lá do cone. Tudo é maravilhoso de conseguir ficar na vibração boa. Não é sobre ficar achando que a vida é um mar de rosas, entendem? Não é sobre isso. As coisas vão acontecer. A questão é, apesar dos problemas existirem, eu continuo bem. Apesar de acontecer tal coisa, eu não me abalo. Tem um exemplo que eu gosto muito, que também traz do hindu, que é o Shiva. Shiva é aquele deus que está dentro de uma bola, ele está dançando dentro de um aro. E o aro tá pegando fogo, o aro é de fogo. Ele tá bonitão lá, dançando, todo felizão, dentro do aro de fogo. O que que isso representa para nós? É assim, o mundo pode estar pegando fogo, eu tô bem. Dentro de mim eu tô tranquila. Eu não preciso ficar estressada com isso, porque para eu resolver uma situação, eu resolvo de um ponto de controle, onde eu estou tranquilo em resolver aquilo. Não que as coisas não vão me afetar, vão, mas se eu me entro no barulho do mundo caindo, não tem solução. Aí ninguém soluciona. Então, isso é um grande ensinamento que a gente pode usar. E existem vários arquétipos que a gente pode ir utilizando para poder ajudar a gente com exemplos. Inúmeros. Obrigada, Thalia. Alguém mais quer falar? Não ligou ainda o seu áudio, Deb. Agora sim. Aí ele acabou bloqueando aqui.
É exatamente o que vocês duas acabaram de falar, né? Todos os dias é uma vibração que, muitas das vezes, empurra a gente sempre para o negativo, que é porque quer manter a gente naquela negativez completa, mas não. Então, enquanto a gente não manifesta aquela fluidez para que aquilo tudo saia, igual o que você acabou de falar, eu também é o que eu me manifesto todos os dias, orar e vigiar, a mesma estrutura de caminho. Não, preciso me manter firme nesse propósito da fluidez positiva, porque parece que tudo está no nosso redor, nesse arco aí, nesse aro todo aí de fogo, parece que a gente vive realmente nisso, querendo atingir a gente o tempo todo, né? O tempo todo. E se a gente não se capacita para a gente mesma e dizer, não, opa, peraí, não, eu preciso me manter fiel a mim e tentar ver se essa positividade realmente faz parte desse meu dia, dessa minha manhã, que seja, né? Porque é uma coisa de cada vez também, né? Não adianta a gente querer abraçar o todo, amanhã, à tarde, à noite e a madrugada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, realmente, a gente se pautar para aquele momento. A gente começando dessa maneira, com um pouco mais com essa fluidez nossa, de ter essa capacidade, porque a gente tem essa capacidade de trazer isso daí positivamente para a gente, é o melhor caminho para a gente, porque o problema vem de avalanche para todo mundo. Bem, eles vão vir. Eles vão vir de qualquer jeito, querendo ou não, eles vão vir. Assim como a coisa boa vem, a coisa não tão boa também está ali. A gente tem que estar preparada, pelo menos, para esse momento. Opa, peraí, que não vai chegar, não vai se encostar, entendeu? Não permito, né? É isso que eu queria contribuir aí com vocês. Isso é maravilhoso, porque é justamente você ter o controle sobre si, né? Entendendo que, assim, as coisas vão acontecer ao meu redor. O caos pode estar, né? O caos ele pode estar habitado. O caos ele pode estar habitado, mas é aquele momento onde você parece que realmente de fato onde você para, pensa, tenta se recuperar nesse ponto e tentar ver o que tem que chegar para você, o que você vai permitir. Porque é que nem a Thali falou ali, é um tijolinho, é uma construção, é uma sementinha que a gente tem que fazer para que a gente consiga se desenvolver e no meio desse caos todo, né? Mais ou menos isso. Né? E aquele ponto no corpo que mostra pra gente, que eu falei, eu vou repetir, que traz uma clareza muito boa. Eu peguei uma imagem aqui na internet do Shiva que eu tô falando pra gente, para exemplificar. Então, ele tá dançando no meio da roda de fogo que tá ao redor aqui. Então, esse avatar traz justamente essa lição pra gente. Então, assim, por mais que o mundo esteja caótico, eu não preciso estar caótico junto com ele. Não. Eu posso estar centrada no meu equilíbrio. Então, ele traz outros ensinamentos, mas esse é um que, para mim, fala muito sobre a nossa vida. Exatamente isso daí. A gente nesse meio, nesse foguinho todo aí, né? Mara, quer falar alguma coisa? Tá mudo o seu áudio. Liga seu microfoninho, por favor. Isso. Não, eu fico contente, porque se vocês, né, estão fazendo assim, procurando o equilíbrio, eu achava que era difícil para mim, que era meu. Agora eu vejo que não é meu, é todo mundo, é de né? todas. É e esse é o grande ponto. Mara, Então... a gente de manhã, a gente ora, a gente reza, a gente está chorando, está engolindo choro, está sorrindo e tocamos a vida. É isso. É isso que você falou. Estamos no mesmo barco, né? No mesmo barco. Então, só que eu achava que, né, era para mim. Agora, conversando, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Tem
pessoas que também têm, não é só eu. Quer Tá dizer, vendo eu como não os achava que era círculos só para mim, os mas círculos femininos têm esse quando você poder. está naquilo, você acha que fica pesado aquilo para você, É né? só É. comigo, Agora você né? vê que não é só, todas as pessoas sentem isso também, E Todas né? as como pessoas sentem, eu te Mais ou garanto que a menos gente sente ali. muito é, Mas mesmo. é aquele negócio, tem que nem foi falado, e é o que eu procuro fazer, é equilibrar, ficar olhando, ó, será que é assim mesmo que eu tenho que agir? Será que está certo? É, é essa busca, né? essa De não me autoavaliação, sentir autopercepção, né? com tanta culpa assim, né? Daquilo que está vivendo, daquilo que está É, passando a naquele gente não momento, sabe se vai, né? se vai dar certo, se não vai dar certo. A É, gente tem que fazer aquilo que naquele momento está te levando para o que é certo. Agora, se vai ser ou não, é outros 500, né? Outros 500. O que está na minha mão? O que está na minha mão está sob minha responsabilidade, eu posso controlar. E o que não está? É, a gente Quantas não pode coisas também não ficar em estão na cima do nossa mão? muro, né? A gente tem que Quantas coisas não decidir estão? por um lado, né? Ou por A um gente se lado, cobra, a gente se é. julga, a gente, né, fica Uhum, cheia de culpa por coisas que não estão na nossa mão. Gente, não está no meu controle, eu não posso controlar isso, eu solto. Fica mais leve. Eu solto, muito fica mais mais. leve. Então, assim, eu faço aquilo que está na minha mão, na minha responsabilidade, faço o meu melhor. Faço o meu melhor melhor. todos os dias, com o que eu tenho em mãos, e o restante que não está na minha mão não tá sob meu poder. Então, não me culpo sobre isso. Eu solto esse peso. É a tal da jaqueta pesada. Solta essa jaqueta, não é minha, solta essa jaqueta. Mesma coisa com filhos, eles têm a vida deles. Então, assim, a gente faz aquilo que está na nossa mão de mãe, de educar, de dar a base, de dar a estrutura. Mas o restante é com eles, É, né? A vida é deles. Isso, quando a gente também reclama das noas mães, a gente tem que olhar os dois lados, né? Minha mãe fica me controlando a minha vida. Então, assim, é sobre a gente conseguir lidar com a gente mesmo. Se cada uma de nós conseguir lidar consigo e ser mais leve, a gente consegue passar adiante para outras mulheres que é o tal dos círculos seguros de mulheres, que existiam antes, existiam muito disso antes, troca de saberes, círculo de mulheres, e foi se perdendo isso com o tempo. E hoje ainda, com trabalho exaustivo, a gente não tem tempo para nada, a gente acaba não se conectando assim. A cada uma fica sozinha no seu canto, achando que isso é só comigo. é. Não, para ela é mais fácil, para ela é mais fácil. Conversando Não é. com eu gostei da jaqueta, sabe? Eu gostei muito dessa jaqueta. Adoro tirar a jaqueta. Ah, como eu gostei. É, sério. É, a Muito bem. jaqueta foi um ótimo exemplo, Um né? ótimo exemplo, um Ai, ótimo exemplo. né? Não A gente é? vai pegando as coisas assim, às Fica vezes não é, juntando, aí fica com o ombro né? dolorido, fica travado, fica tudo Nossa, dolorido. adorei, Nossa, eu adorei. passei tantos anos com tanta dor nos ombros, que agora que meu ombro está livre, tanta culpa que eu carregava, eu me sinto tão bem, que eu consegui vencer algumas etapas desse negócio, entendeu? Então, assim, meu ombro não dói mais como doía antes. Eu saí do trabalho com tanta dor que eu não conseguia segurar o peso da minha cabeça no meu pescoço. E tudo isso é emocional, sabe? Eu não, a culpa do mundo não é minha. Eu fico só com a minha parte. O resto eu solto, né? Antes de encerrar, eu queria só relembrar aquele negócio do ponto do corpo, que o corpo mostra pra gente, que é o tal de quando você observa. Eu aprendi isso com uma professora minha no início, começo, tem um ano e meio mais ou menos, que é quando a gente está em movimento, caminhando, limpando a casa, fazendo uma atividade física, academia, yoga, o que for, o corpo ele vai conversar com a gente. Se a gente tiver essa atenção focada, vai surgir uma informação, vai surgir uma emoção, coisas vão surgir de nós. Então, quando a gente está lá, né, fazendo uma atividade e tal, vem aquele gelo, um medo, a Débora falou que trava o pulmão, né? Você fica sem conseguir respirar. Para mim, é estômago, para mim, um gelo no estômago. Então, vem aquele negócio, você fala, e aí você, em vez de deixar ser tomado por esse sentimento, capta isso. Fala, ué, de onde você veio? Quem é você? Tô sentindo aqui culpa? Por quê? Tô sentindo raiva? Por quê? Primeiro identifica. O que eu tô sentindo?
Nossa, estou sentindo isso. Mas por que, gente? De onde vem isso? Aí, se tiver alguma coisa em volta que te causou isso, pode ser alguém que falou uma frase e te deu um gatilho. Pode ser mil coisas, mas pode ser que realmente só veio de uma emoção sua, de uma lembrança que está atuando em você. Aí, o que você faz? Faz aquele questionamento. Da onde vem esse sentimento? Conecta com qual pensamento? E joga essa pergunta para o universo, para Deus, para o seu anjo da guarda, para aquilo que você achar que vai te atender. Universo, da onde vem isso? Da onde vem essa informação? Por que eu senti raiva agora? Então, que movimento aconteceu aqui para me mostrar essa culpa, esse medo, o que for? E joga a pergunta. Em dado momento, num sonho, numa conversa, no dia seguinte, dali 2 dias, vai vir a resposta. Parece um relâmpago na mente. Tuf! Uma lembrança, uma resposta, conecta, fala, nossa, aí você lembra de alguma coisa que aconteceu com você antes, que trouxe aquela informação, a raiz do problema. Nossa, de quando eu tinha 5 anos, de quando eu tinha 12 anos, de quando isso aconteceu. E aí, pronto, esse é um presente. Esse é um presente que se apresentou para ser curado. E aí, então, quando a gente faz a cura, para de atuar sobre nós. Que nem a Thalita falou. Eu me vi não repetindo mais o mesmo padrão da Thalita antiga, porque ela teve um ponto de cura. Então, esse é o princípio, ouvir o nosso corpo. O corpo fala com a gente. E quando a gente presta atenção, é tão mais amoroso. Por que essa dor no ombro? Ombro, o que você quer me contar que eu não estou entendendo? Como pode ser mais claro? Como posso te ouvir, te entender e tirar essa dor que está aqui atormentando? Né? Enfim, ouvir a gente, ouvir o nosso corpo. O nosso corpo é muito sábio. Ele é um ponto de cura mesmo para nós. Então, a gente vai conseguindo avançar em algumas coisas aí. Débora, semana passada você falou da questão da sua mãe, que você não sabe tantas coisas da sua mãe, né? Sobre históricos. E tem coisa que você percebe que pode vir dela. Nada, O nada, sistêmico, não nada foi? mesmo. Eu não, nada. É difícil tirar alguma É coisa difícil dela. tirar. É Então, muito difícil. o Muito conhecimento difícil. sistêmico, a gente consegue por aí encontrar esses pontos. A Thalita tem esse trabalho, não é, Thalita, da constelação sistêmica. E com esse trabalho você consegue saber o que está em você, porque não é tudo, é uma parte. O que está em você atuando, que veio da sua mãe ou do seu pai, ou de alguém atrás, que está te fazendo ter um certo comportamento e um trauma. Thalita, se você quiser falar um pouquinho sobre isso? Eu vou encaminhar para. O grupo é aberto? É aberto, né? Eu consigo mandar mensagem lá no grupo? Consegue. Então, eu vou encaminhar uma meditação no grupo, que ela é meio que geral, e mesmo que a gente não tenha consciência do que está sendo trabalhado, nosso inconsciente recebe a informação e ele trabalha naquilo que precisa agir. Essa meditação, porque assim, o nosso inconsciente, ele é diferente da nossa mente racional. A nossa mente racional é o que a gente está trabalhando aqui. Eu sei o que é certo, o que é errado, que 1 mais 1 é 2. O nosso inconsciente é onde estão instalados os nossos padrões de comportamento. Então, eu sei o que é certo, mas na hora de agir, eu ajo de uma outra forma. Por quê? Eu vou agir de acordo com as programações que estão no meu inconsciente. Então, conforme eu for remodelando essas programações, o meu racional, né, a minha ação e aquilo que eu tenho como certo, eles vão ficando cada vez mais alinhados. Só que o nosso inconsciente, ele age de uma outra forma. Ele não aprende assim como o nosso racional aprende. Olha, 1 mais 1 é 2. Como nós estamos falando aqui, olha, tira o casaco da culpa. Isso é um ótimo efeito de aprendizado, mas o inconsciente ele trabalha de uma outra forma. Ele gosta de trabalhar por metáforas. E não necessariamente a gente racionalmente precisa ter a clareza do que está sendo trabalhado lá. Por que eu estou falando isso? Porque a meditação que eu vou falar, é uma meditação que eu vou enviar no grupo, é uma meditação simbólica. Então, ela vai falar de pedras que simbolizam o peso ancestral. Então, eu não preciso necessariamente saber o que é este peso, ou o que é esta dificuldade, ou o que é este padrão. Eu vou fazer meditação e deixo o meu inconsciente entender que tem um peso ali da minha ancestralidade que ele precisa liberar. Então, é uma excelente meditação que já vai fazendo um movimento de transformação interna dentro da gente. É lógico que isso não substitui um trabalho personalizado.
né? Que aí você vai olhar especificamente quais são essas pedras, quais são esses pesos e essas dificuldades do cliente. Mas é uma meditação que já nos ajuda a fazer liberação de padrão. Então, eu posso... Nossa, eu tô falando, nem perdi permissão se eu posso colocar no grupo. Claro, compartilha com a gente, que todo mundo vai se beneficiar. Aí eu coloco lá no grupo e é muito interessante, vá fazendo várias vezes. E é bacana também para quem conseguir ter constância e disciplina, ir anotando. Então, por exemplo, dia 1. Dia 1 eu não consegui me concentrar. Dia 2. Dia 2 eu me concentrei, mas aí não senti nada. E dia 3. Dia 3 eu percebi que quando eu fui entregar a pedra para minha mãe, nossa, meu coração apertou. Dia 4 eu senti que eu consegui entregar as pedras lá para minha mãe. É interessante porque vai acontecendo ali um processo de autoconhecimento. Então, vocês podem fazer esse pequeno diáriozinho de fazendo a meditação e anotando ali as suas percepções, como a reação que você tem diante de cada momento que vai acontecendo lá na meditação. Tá bom? Eu encaminho lá no grupo. Joia, muito obrigada. Bom, obrigada, meninas, pela noite, pelo bate-papo, foi muito bom. E semana que vem temos outro encontro. Eu pensei em trazer para semana que vem justamente a gente clarear sobre a energia Yin e a energia Yang. Saber exatamente o que cada uma delas representa e como a gente conseguir esse equilíbrio em nós. A gente ter essa clareza como a gente consegue equilibrar, porque tudo na vida é equilíbrio. Tá certo. Tá certo. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Beijo. Beijos. Até mais. Até.